Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. O nosso programa sempre gravado ao vivo, às segundas-feiras, ao meio-dia, no Instagram. Hoje o começo por lá ficou um pouco ruim de áudio. Eu estou refazendo aqui a apresentação para você. Eu sou o Leandro Bittar. Daqui a pouquinho comigo o Nicolas Sessler. A gente vai aproveitar o segundo dia de descanso, o primeiro efetivo para descansar no Giro de Itália, depois de 9 etapas, para fazer uma análise do que rolou nessa prova, a disputa pelas camisas e principalmente quem está fora da briga, um pouco do cenário das provas, das últimas etapas. Teve etapa de montanha, teve etapa de sprint, teve etapa com as fugas, enfim, muita coisa legal rolando. Esse não é nosso único assunto da semana, a gente também vai falar sobre o PAN de ciclismo que rolou em San Juan, a participação brasileira por lá. Tem também um pouco de tudo que foi notícia essa semana no ciclismo mundial, nesse programa que é apresentado pela Chicon, uma marca italiana de produtos de ciclismo, representada aqui no Brasil pela Gravitar. Eles são parceiros aqui na apresentação semanal desse programa. Fique ligado na Gravitar, siga eles e fique também de olho de tudo que é novidade da Chicon. Então, sem mais delongas, vamos colocar o Nicolas Sessler na área e começar a girar no Gregário Radio. Nicolas Sessler, muito bem-vindo. Trocou a roupa, você falou que ia vir aí ainda no estilo, tá, respirou fundo, acabou o treino agora, Pô, Nicolas, é isso mesmo. não deu tempo ainda nem de. Já foi um gel de cafeína aqui para emendar um treino no outro e pegou. Hoje deu uma alongada. Cheguei exatamente a 6 minutos, às 4h56 aqui da Espanha. E foi assim: lava a cara, só tira o bretelle sujo para também não ficar. Depois não ter problema, né? Ainda bem que não tem ninguém no quarto aqui pra sentir o cheiro, porque a coisa tá feia. Aquele famoso dia Chegou, que você vai. Tinha 6 horas de treino, aí fura um pneuzinho aqui, fura um pneuzinho ali, aí já falou, ih, rapaz, a última serra teve que subir moendo para chegar no dia. chegou mais no limite do que o Cavendish e o Caleb Ewan ontem na etapa do Blockhouse, né, Nicolas Sessler? Mais no laço que o velocista em etapa de montanha. Perfeito, cara. Ali com o controle na mão, controlado. Ó, você tá a 4 minutos do tempo. Não, beleza, dá pra dar uma levantadinha no pé. Ó, o vento tá meio contra, acelera aí, sobe um pouco, porque senão vai chegar tarde. Mas daí, deu. Entramos em tempo. Que legal, cara. É sempre um grande prazer ter você aqui com a gente. Lembrando que a gente vai falar bastante do Giro, tem outras pautas para a gente falar aqui ao longo da transmissão. Tem também o PAN de ciclismo, tem o mountain bike. Mas eu queria começar, e a gente vai falar do Giro aqui com detalhes das etapas, o que a gente viu. O nosso último encontro tinha só as experiências, as 3 primeiras etapas na Hungria, né? Então, desde o Monte Etna, a gente tem que acompanhar aqui, que atualizar o nosso parceiro, a galera que está com a gente. Mas eu queria começar com o líder, o Malha Rosa, que tem me chamado muita atenção no dia após dia, e desde o Monte Etna, quando ele pegou a liderança, o espanhol Juan Pedro Lopes, da equipe Trek, ele defendeu essa camisa na etapa de domingo, né, nessa última etapa, que era uma das etapas rainha da competição, por final do Blockhouse, defendeu ele bravamente. Em algum momento, o Nicolas, agora na transmissão da The Sports eu chamo o Sidney White de Nicolas, e agora aqui eu já estava mandando um Sidney. Uma troca constante aí de parceiros de transmissão, mas em algum momento da etapa de ontem e ao longo desses dias, o Lopes me lembra um pouco o Volkler, assim, porque ele é meio espalhafatoso na bicicleta, ele é marrento, ele é brincalhão, inclusive deu uma deslizada grande na etapa de ontem, que ele jogou uma caramanhola no Sanumen, pediu desculpa, falou que perdeu a cabeça, porque o Sanumen empurrou ele, enfim. Mas é um cara folclórico, né? Um cara cheio de características simpáticas, assim, né? Um cara que você não consegue ser indiferente a ele, né? Não, 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 não. Tanto que aqui na Espanha, cara, o que a galera tá torcendo por ele, feliz, porque é aquele cara que você. É o Golden Retriever. E O Golden todo mundo é Retriever. amigo dele, o cara é firmeza. Ele é, tipo, a minha geração a gente conhece muito ele, porque a gente correu, quando eu era amador, ele estava correndo pela Fundação Contador, logo ele passou track. Sempre sabe que ele é um cara, é bom, sempre teve talento, mas nunca foi esse cara, Juan Ayuso, totalmente fora da Exato. curva.
E é um bom exemplo, né, cara, que como a força, estava até discutindo hoje com Jesus Gerada e o Jumbo no treino, nesse treino aí, e a gente fala, cara, como você vê o Juanpe, o que é ter um objetivo, algo que te faz lutar e sofrer muito mais. Porque, é claro, se ele não estivesse ali, ele ia ter terminado há 30 minutos já para trás, e como o aspecto mental faz você cambiar e ser capaz de coisas que você nem imaginava, né? Até entra um pouco com a teoria de que tem muita gente que diz que um dos maiores fatores limitadores da performance no esporte de endurance é muito mais mental do que somente física, né? Claro, você tem um componente genético, mas o quanto você está disposto a sofrer, o quanto você está disposto a seguir caminhando ali, né? Na dor também reflete muito. Quando você está e vê algo em troca. E o Romp é um bom exemplo. Ele tá. Eu, honestamente, não achei que ele ia terminar a etapa do Blockhouse ainda de roça. Eu achei que ele ia acabar perdendo. Mas segurou É. por um poucos segundos, mas segurou e merecedor. Merecedor e contagiante o papel dele ao longo desses dias. Então, só para contextualizar o nosso, a pessoa que está acompanhando essa live com a gente, que vai acompanhar o podcast também, foram da etapa 4 até a etapa 9, são as etapas que a gente não falou aqui. A etapa 4 chegou ao final em montanha no Monte Etna, foi quando o Juan Pedro Lopes ficou em segundo e assumiu a liderança da competição. A etapa 9 do Blockhouse, que terminou nesse domingo, ele manteve a liderança da competição. Hoje descansa, amanhã, na terça-feira, ele retorna à competição com essa liderança. A gente repassa as outras lideranças, que essas sim mudaram ao longo dos dias também. O Arnaud Démare veste a malha de Clamino por pontos. O Koen Bowman veste a camisa de montanha, a classificação de montanha. E, Não, ficou com o desculpa, Diego o Diego Rosa, né? Rosa. Diego O Rosa, Diego Rosa tomou a camisa ele dele. tomou Diego Rosa, na etapa, do fez uma Blockhouse ontem. etapona bonita e conseguiu tomar dele. Vai ter disputa nessa camisa aí, hein, Leandro? Eu tava olhando os nomes que Vai. estão ali. Diego Não, Rosa, lembrando que o Diego Rosa ele veio Astana, Ineos, já ganhou muita coisa, um cara que realmente reforçou a equipe do Contador, né, da Elo Cometa. É um cara que não. eu acho que vai lutar bastante por essa camisa. Você tem um Koen Bowman, você tem o próprio Lennart Kamna, que a gente vai ver como ele vai ficar ao longo da semana e ao longo desse giro em função de como os líderes da Bora vão trabalhar, né? Mas tem bons nomes aí. Eu sabe o que é mais interessante? E fazer a transmissão no dia a dia lá da The Sports me chama a atenção esses quadros mais detalhezinhos. Das 14 montanhas de categoria 1 do Giro de Itália, 10 estão nas 5 etapas finais. Então, as montanhas de categoria 1 são as que valem mais pontos, valem 40 pontos. A gente só teve 4 por enquanto. É. Então, assim, muita disputa nas montanhas, tem muita montanha para ver no Giro de Itália ainda. Ainda fora isso, ainda tem a Timacops, que vale 50, que é a montanha mais que chega na maior altitude dessa edição. Então, assim, tem muita montanha, tem muita disputa. Essas primeiras marcaram essa disputa pela malha azul, que vale muito, tem muito valor vestir essa camisa, mesmo que seja provisoriamente. Eu falei do Bowman, porque ele assumiu ao vencer a etapa, na etapa 7. Então, vamos só recapitular, então. As camisas terminaram nesse segundo dia de descanso com Demerna de Clamino, o Juan Pedro Lopes veste a branca e a rosa, e o Diego Rosa veste a camisa azul. Por enquanto, quem usou a camisa branca foi o Mauri Van Vinsner, da equipe Quickstep. A partir de amanhã vai ser o João Almeida, porque o Juan está usando a camisa rosa. Já estou chamando de Juan, já estou brothers, Nicolas. Parceiro. Essas 5 etapas que se passaram nesse período aqui do nosso último encontro, a gente teve então a vitória do Lennart Kamna na etapa 4 do Monte Etna. A gente teve 2 vitórias seguidas do Arnaud Démare, em situações muito diferentes. Um sprint reduzido, sem os principais velocistas. O segundo, ele bateu milimetricamente o Caleb Ewan e o Mark Cavendish. 2 sprints muito legais, mas de 2 etapas muito diferentes. Depois, teve essa etapa do Koen Bowman, que eu citei, que foi um belíssimo trabalho da Jumbo-Visma junto com o Tom Dumoulin. No dia seguinte, foi a vez da Lotto Soudal fazer um grande trabalho e a vitória ficou com o Thomas de Gendt. E ontem, a etapa do Blockhouse, que ficou com a vitória do Jay Hindley. Vamos guardar a etapa do
do Jay Hindley um pouquinho, Nicolas. Queria saber a sua opinião dessa primeira semana, uma semana de transição ali, que ficou um pouco fervente, né? A gente esperava. A primeira etapa, a segunda etapa que o Demar ganhou foi uma etapa que o pelotão andou 34 de média. Quais são os seus destaques dessa primeira semana cheia do Giro de Itália? O destaque é que você deve estar num Lero, numa resenha tão treinada depois dessa semana aí de horas e horas de transmissão, tendo que encher linguiça, né, nessas etapas planas e chatas, que você deve estar num nível de chaveco outro padrão, né, ou tour. Mas realmente, eu acho assim. Já chamo os ciclistas da Drone Hopper pelo nome do meio, né? Que os caras já estão na fuga todo dia. Os drones do Gianni Savio, né? Na fuga. Eu acho assim, a gente tem nesse giro uma característica que eles são quase que 3 provas ou 2 voltas de uma semana intensas separadas. A gente teve a primeira semana, esses primeiros 9 dias, né? Com Hungria e essa semana seguinte, que quase que constituiu um bloco da prova. A gente vai ter essa segunda semana, que sinto dizer, porém, deve ser meio morna, porque não tem muito o que fazer, tem mais uma chegada, tem um pouco de terreno rompe-pernas, a Trek vai querer manter a camisa como for, então a gente pode esperar que chegue fugas, sim, mas talvez não ainda chacoalhar muito geral. É possível que o Juanpe leve essa camisa aí até o próximo final de semana. E logo, como você mencionou anteriormente, a última semana que vai ser cereja do bolo, e aí, mais que cereja do bolo, vai ser a massa boa mesmo, né? Que constitui outra. Então, muita gente deu uma apertada. As últimas 3 etapas do final de semana foram intensas para todo mundo no pelotão. Aí depois a gente vai discutir aquela história de como se faz uma fuga e como que é uma corrida de bicicleta. Já mudou o cenário, já deu para entender o que é quando o pessoal vai full gas o dia inteiro. E isso a conta bem, eles vão pagar por isso. Então eu espero que essa semana seja um pouco mais de transição, muita gente tentando recuperar, e logo a última mais forte. Análise da primeira semana, que era o que seria esperado. A gente tem um claro favorito de quem vai ganhar o Giro? Não. Tem aí ainda, diria que 5 ou 6 nomes que foram os que chegaram na etapa do Blockhouse na frente, e você tem muita gente que ainda vai lutar por um top 10. E tem boas possibilidades. O que a gente já viu é quem é carta fora do baralho, né? Entre tombos e tal. Minha aposta, é claro, né? Que eu gorei no começo da semana. O outro Lopes, né? O Miguel Ángel Lopes da Astana, já no começo, assim que pôs o pé na Itália, já tá fora. Desculpa. Já gorei o... Todo mundo tem que ouvir agora o podcast que a gente fez do pré-giro para saber quais são os outros nomes secundários que você citou ali, para saber o desenrolar da história. Só lembrando aqui que o Nicolas Sessa apontou o Miguel Ángel Lopes como principal escalador dessa disputa, e o Miguel Ángel Lopes abandonou ainda no começo da competição. A gente brinca aqui que o Nicolas Sessa era um pé frio quando ele escolhe os favoritos dele. Mas não foi só ele, né? Aqui o pessoal comentando do Simon Yates, comentando também o Tom Dumoulin e o Tobias Foss, que eram os nomes da Jumbo-Visma para geral. Tem o Kelderman, que também tem a manha de arrumar uma encrenca e conseguiu arrumar agora na etapa 9. Alguns nomes que já ficaram mais distantes, né? A gente sempre fica com medo de falar, puta, tá fora, não tem chance, porque sempre tem uma possibilidade de reverter. Mas alguns nomes já mostram que não estão andando junto com os principais, né, Nicolas? Sim, você tem ali 3 caras que claramente se mostraram superiores ao longo da prova, que é Carapaz, esperado, Bardet, esperado, vinha em boa forma, Mikel Landa, que se abraçou um pouco com o chão aí uma vez ou outra. Quem reparar na etapa de ontem, ele estava com as sapatilhas trocadas, porque ele tomou um tombo, teve que trocar de sapatilha e tudo. Então, uma curiosidade, né? Então, a gente pergunta como funciona. No carro, a gente sempre tem tudo praticamente que você pode imaginar. Sapatilha reserva, todo tipo de roupa, desde roupa de frio. Você nunca sabe o que pode acontecer, você sempre deixa ali. O Landa, então, é outro que se mostrou muito bem. Pello Bilbao também tinha caído, mas estava ali mostrando uma Bahrein forte.
Perdeu muito, é. E depois, para mim, quem surpreendeu um pouco foi a Bora. Eu não esperava a Bora que ia estar tão forte com o Jay Hindley, o Bushman e também, né, tem uma equipe muito boa. João Almeida tá aí, mas talvez um pontinho abaixo desses daí. Logo, quem foi surpresa para mim, realmente, ah, Simon Yates. Eu não esperava que ele fosse explodir tão cedo. Agora, tem um componente que eu já chamei a atenção outras vezes e muita gente não considera. Mas, claramente, Simon Yates é um cara muito alérgico. E ele mesmo falou depois na entrevista que eu escutei dele, falou, eu acho que o giro para mim nunca meio que vou virar a página porque não funciona. O que acontece a época do giro é uma época de primavera. E quem é alérgico ao pólen, flores e essas coisas, sofre muito com isso. E você vê claramente, ele tinha caído já no Etna, meio que salvou o dia. Depois, ao longo da semana, você vê que ele foi passando, passando, passando. E você tem justamente isso, de ter performances muito boas a dias que você é imprestável, quando você está com as rinites e alergias atacadas. E o Yates foi claramente. Eu acho que muita gente depositava muita expectativa no Yates, ainda mais depois do que ele fez no contrarrelógio de início, mas acabou sendo uma carta É, fora do baralho, né? Já mostrou isso. o John está aqui comentando com a gente ao vivo. A gente nunca sabe o quanto que o tom pode realmente ter afetado. No caso do Landa, por exemplo, foi um tombaço e ele conseguiu se recuperar ali na base da raça e chegou muito bem. No caso do Yates não foi a mesma coisa. A gente nunca sabe como O, mensurar, o tombo, mas o fato é Leandro, que sentiu. até para falar uma curiosidade, muita gente não sabe disso. Não é o dia que você cai. O dia que você cai é fácil salvar. Você tá na drena. Mas ele é principalmente o segundo, terceiro dia pós, que é o processo ali de 48 horas, 72 horas depois, que o processo de inflamação do corpo tá no ápice. E isso tira muita energia. E dependendo do que você, como é o tombo, quanto você perde de pele, qual é essa lesão, o que acontece? Teu corpo deixa de recuperar do dia a dia de cada prova e tem que dar prioridade para aquela lesão. Vamos dizer, ele tem que se dividir a energia que já é limitada ao longo de uma prova tão dura entre curar a lesão, curar o machucado e curar toda a lenha que você está colocando em cima dele durante 21 dias, corrida após corrida. O que acontece? Você soma talvez com um processo alérgico também, como é o caso de um Yates, que é inflamatório por si, o corpo explode. Afinal de contas, são humanos, né? Essa aqui é a Você grande falando questão. isso, eu fico arrepiado porque eu fico imaginando o que vai ser do landismo, porque todo mundo tem sempre essa dúvida. Tomara que ele não volte na terça-feira já sentindo o tombo. A imagem é bem bizarra, porque ele bate a cabeça no chão, ele ralou bastante o ombro. Enfim, tomara que não tenha acontecido nada com ele, porque tem sido muito legal acompanhar na etapa de ontem ele muito bem, andando ali com os principais nomes. Só recapitulando, para a gente seguir em frente. Carapaz, Bardet e Landa subiram muito acima da média nessa montanha. O Carapaz apontando com a principal equipe, o trabalho da Ineos controlando o pelotão, Quanto, principalmente o Tiport, viu, fez muita Leandro? diferença. Até olhando os tempos de subida e comparando com outros anos, por exemplo, claramente você tinha um componente no Blockhouse, que foi a etapa de ontem, de vento contra, né? Até as imagens deixam isso claro, e o trabalho da Ineos, o que de certa forma neutraliza muito a prova. Por quê? Com vento contra, você ir na roda faz com que você ganhe mais vácuo, vamos falar. Se o vento está a favor, é normal que a gente veja gaps maiores. Isso, por exemplo, é algo que ajudou o Hump a meio que ir sobrevivendo ali, porque uma subida com vento contra é mais neutra, é difícil que você consiga quebrar o pelote, e também a maneira como a etapa veio anteriormente, eles subiram mais lento. A etapa, acho que foi 2017 que o Quintana ganhou nessa mesma etapa, ele subiu 1 minuto e meio mais rápido do que os primeiros hoje. Mas foi quase uma plana escalada, né? No Foi caso do quase uma Quintana, escalada, uma etapa plana porque e era a única subida do dia. Não, mas o que eu queria deixar aqui é que existe um cenário formado pelos favoritos, que parece que o Bardet, o Landa e o Carapaz centralizam um pouco das atenções,
O João Almeida e o Jay Hindley mostraram que estão valentes nessa briga, tanto que a vitória da etapa ficou com o Jay Hindley, e eles estão com o mesmo tempo, estão ali todos na casa de 20 segundos de diferença. E o Pozzo Vivo talvez seja a grande surpresa nesse sexteto ontem do Blockhouse, um ciclista que até o começo do ano não tinha equipe, ganhou uma chance na Intermarché. Ele está muito satisfeito com o top 10, a meta dele é ficar ali com os melhores. Acredito até que ele não vai conseguir ambicionar mais do que isso, acho que ele está certo em buscar sim. E faz parte até de uma disputa master muito legal, porque o Valverde, o Nibali e o Richport também subiram muito bem nessa subida do Blockhouse, mas os quatro e o Jay Hindley, né, são talvez os principais nomes para acompanhar aí ao longo dos próximos dias. A gente tem o Buchmann, a gente tem o Aresman, tem alguns nomes que ainda estão no páreo forte, mas até por terem outros ciclistas nesse grupo dos 5 que eu falei, eu acho que a gente começa a moldar, não quem é favorito, mas quem começa a ter o protagonismo na disputa, né? Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho exatamente. E a gente tem esses 5 que mostram que vão mais para Malha Rossa, mas não se surpreenda e vamos acompanhar, porque eu acho que vai ser um giro diferente de outros anos que o pessoal, bom, eu não vou fazer nada se não for para Malha Rosa. Muita gente vai estar disputando sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, por causa dos pontos disso aí. Vide Valverde, vide Pozzo Vivo, vide Guilherme Martin, vide Nibali, porque são todas equipes que estão aí nesse preciso dos pontos. E eles vão ter essa pressão de, cara, eu vou sprintar e nossa, entrou o Guilherme Martin na fuga, vamos ver, vamos estar tirando para, trazer de volta. Isso vai dar um certo dinamismo diferente, sobretudo na última semana. Eu acho que, de novo, essa segunda semana vai ser mais morna, vamos ter as últimas oportunidades dos sprinters, e depois a gente deve ver todo esse pessoal aí que está nessa bolha disputando. Eu concordo contigo e eu acho que a gente vai ver isso bastante até pela dificuldade de controlar o pelotão. Não sei se vai ter esse controle todo. A gente viu que a Bora, a partir do momento que tinha tantos líderes, incluindo o Lennart Kama, é difícil imaginar eles controlando a prova. A Trek talvez não tenha time para controlar a prova. Talvez a Ineos seja aí o grande agente para tentar evitar essa troca tão constante, como a gente viu do Guilherme Martin, que perdeu tempo no Etna, conseguiu recuperar numa etapa plana e está aí entre os primeiros na classificação geral, justamente comprovando essa variação de classificação, igual você está dizendo. Tem muitos bons nomes que já estão fora do top 10 hoje e que talvez não tenham a intensidade de serem marcados, né? E possam aí fazer parte de um ioiô nessa classificação geral aí, dessa grande volta. Acho que isso é bem legal. Complementando aqui sobre a expectativa de uma etapa rainha com 6 ciclistas chegando junto no topo, eu acho que é um resultado, e você explicou muito bem aí o vento contra e tudo mais, mas é um resultado que deixa a briga muito mais aberta, deixa todo mundo ainda no jogo. Não foi uma etapa rainha, né? Porque quando é uma etapa rainha, você tem um encaminhamento da prova. Calma, Bidu. Vamos aguardar os Dolomitas. Ainda tem muita coisa. Calma, né? Ainda tem muita coisa para rolar ainda. A última semana vocês vão ver o que é rainha, rei, torre, cavalo, voando para todo lado. Eu também acho. E nesse sentido, Nicolas, talvez para o João Almeida foi uma ótima semana, para o Landa também foi, para o Carapaz, que tinha a equipe dele controlando a prova, talvez ele gostaria de já ter um conforto um pouco maior na classificação, mas não está ruim, passou bem a semana, passou bem os dias, e vai levando a decisão para as próximas semanas, onde o bicho vai pegar mesmo. Como você falou, a próxima semana começa com uma longa transição. Os primeiros 4 dias aí não tem grandes montanhas, não tem etapas que devem botar tanto terror assim, mas vai botar entretenimento. E aí a gente lembra que nessa semana, acompanhar a etapa desde o início foi legal para ver o quanto que, por exemplo, o Mathieu Van Der Poel atacou todos os dias. Etapa de montanha, de média montanha, etapa de circuito, ele estava lá atacando, tentando fazer parte da fuga. E isso criou uma rivalidade com um ciclista que tem talvez sido o mais constante dessa edição do Giro, que é o Biniam Girmay. Os dois brigaram muito por posição. O Girmay tem mais interesse na Ticamino do que o Mathieu Van Der Poel. E essa é uma disputa que tem sido interessante de acompanhar. Acho que a gente vai ver bastante disso nessa próxima semana. E os velocistas,
que resistiram ao Blockhouse, vão largar amanhã na esperança também de novos bons resultados. O Caleb Ewan, que ainda não entregou uma vitória de etapa, o Demarque que entregou 2, o Cavendish que entregou 1, perdeu o Morkov. Então tem bastante coisa para a gente poder acompanhar aí nessa próxima semana, que não seja necessariamente a briga pela Rosa, que eu concordo contigo, acho que a gente vai ver a Rosa mais na terceira semana, que o bicho vai pegar, e se bobear, se precisar de um juízo final, a última etapa é um contrarrelógio ali sim, por mais curto que seja, vai ser necessário ver diferenças entre os candidatos, né, Nicolas? Acho que, no fim das contas, é um giro muito legal. Acho que essa é a principal... um giro que tem dado opção para todo mundo. Essa vertente que a gente tinha falado. Um giro muito aberto, que não tendo um claro favorito, quem ganha somos nós que estamos assistindo. Porque deixa a coisa bem dinâmica e entretida. Sempre tem algo que acompanhar. E ao não ter um líder claro e muito superior aos outros, instiga que as pessoas sigam atacando. E isso é muito legal. Aqui o Gui está falando que agora, nessa segunda semana, alguns dos ciclistas que já tomaram tempo podem tentar recuperar, porque contando que os favoritos não vão se esforçar tanto, é uma possibilidade, é um cenário real, mas eu acho que não vai ser uma coisa assim. Guilherme Martin é mestre nisso. Ele cai 5 posições num dia, depois sobe 7 no outro. Aí depois ele cai 10, depois ele sobe outro 7. Pum, pá, pum, pá. E aí, nesse sentido, igual ping-pong. O único ciclista que tomou tempo, mas que foi um problema mecânico, que pode tentar fazer isso, pode voltar realmente para complicar a briga, é o Kelderman, que mostrou que estava numa grande fase, que estava subindo muito bem, teve um problema, inclusive, ele reclamou que o freio disco dele aqueceu demais, ele teve um problema no aro, na descida da etapa de ontem, na hora que passaram o Passo Lanciano. Foi num momento terrível para ele ter um problema mecânico, mas enfim, pode sim voltar para o jogo. Acho que o Simon Yates não volta. Também acho que, por exemplo, o eu acho que pode, também não... até pela entrevista do Yates, ele até meio que deixou cair que talvez ele nem largue na terça-feira. Já puxa o bilhete e vá focar no Tour, por exemplo. Mas aí, vamos ver amanhã, no start list. Vamos ver. É uma boa curiosidade para acompanhar. Lembrando só que a gente poderia ter o Tom Pidcock nesse Giro de Itália, estava prevista a participação dele, ele optou por não entrar, foi para as etapas da Copa do Mundo, ganhou as duas. A gente tem aí um desempenho que a primeira foi uma vitória arrasadora, essa segunda foi no limite ali com o Dascalu. Quem não conhece essa rivalidade do Pidcock com o Dascalu, vale a pena procurar, porque o Dascalu permitiu ao Pidcock ser campeão olímpico, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. No feminino, a Rebecca McConnell ganhou a terceira etapa dela, está andando muito. Não, foi uma prova muito legal, Leandro. Eu acompanhei também quando eu estava assistindo aqui, foi muito legal. Importante ressaltar também a resiliência e mentalidade do Nino Schurter, que furou um pneu e logo teve a capacidade de voltar e praticamente disputou. E depois o Pidcock, quando eu assistia a prova, né, essa questão do faltou explosão, eu analisava e dizia, rapaz, como que esse cara consegue fazer isso? É um super classe. E me faz pensar, né, a questão da tríplice Rainbow Jersey. No nível que ele está andando, não deixa de ser improvável. Já não, vamos dizer, improvável ainda é, né? Mas impossível não. Ele faz parecer o impossível possível. Eu acho que a mais difícil aí, que ele vai ter mais dificuldade, é de arrematar talvez a de estrada. Porque a ciclocross ele já é o atual campeão do mundo. Mountain bike, pelo nível que ele está demonstrando, superioridade, habilidade técnica, ele tem total capacidade de ganhar. E fica em aberto a estrada. A estrada realmente é o mais incontrolável, vamos falar dos três aí. Ao mesmo tempo, ele pode, como o mountain bike vem primeiro, ele foca nessa conquista que seria enorme e depois vai até mais relaxado, com menos pressão, sabendo que seria mais difícil na estrada. Então, essa é o cenário não está ruim para ele, não. Agora, de fato, bastante empolgante essa participação dele. Um dia que a Ineos também ganhou na Hungria. A gente lembra que teve uma volta na Hungria que foi sucessora, conseguinte, né, ao Grand Partenza. Foram 4 etapas, 2 vitórias no sprint do Fabio Jacobsen, uma do Dylan Groenewegen e uma outra do Ed Dunbar. Ficou em segundo. Até eu vi o vídeo
antes de entrar aqui no programa, foi um final em subida muito emocionante. O Tiberi da Trek Segafredo passou ele a 5 metros do final, mas a geral ficou com o Andy Dunbar, o ciclista irlandês, que também gostaria de estar no Giro. A gente está falando do Tom Pidcock, que ganhou 2 etapas da Copa do Mundo, Faverson, e segue com a expectativa de ganhar o Mundial de Mountain Bike e o Mundial de Estrada. O Mundial de Ciclocross ele já tem, seria um feito não inédito, mas seria um efeito quase que exclusivo, raríssimo, de juntar as 3 malhas arco-íris. Por algum Eu acho que momento... no masculino seria inédito, Leandro. O feminino já então, teve, né? A Pauline Ferrand-Prévot, que não, conquistou. Mas no masculino, que eu me lembre, eu acho que não. eu também acho que não. Mas eu ia estar justamente da Pauline, que torna o feito que não é inédito, que ela já fez isso. Em algum momento, não foi um ano inteiro, em algum momento ela teve as 3 camisas na guarda dela, com a vitória no mountain bike, na estrada e no ciclocross. Todas eram elite, Gil. Todas eram elite, Gil. Sim, sim. Mas o que acontece é que eu acho que a do ciclocross valia pelo ano, não pela mesma temporada do que a de estrada e de mountain bike, apesar de ser na mesma época, no mesmo ciclo do ano. Sim. Então, teve isso. A gente precisa citar também o domínio da Demi Vollering nas 3 etapas da Itzulia. Ganhou as 3 etapas, ganhou a geral. Uma prova que a Nadine Gil, né, que é uma ciclista alemã que tem uma grande identidade aqui no Brasil, andou muito bem, fez excelentes resultados. Uma prova bastante dura, né? Apesar da Demi Vollering ter uma característica de uma boa velocista, de ter uma boa ponta de explosão, ela também conseguiu passar muito bem pelas subidas. Foi uma prova bastante empolgante, né, Nicolas? Então, a volta País Basco de feminina, né? Feminina. A Itzulia, que é uma das provas mais duras do calendário masculino. Também esse foi o primeiro ano que eles fizeram a volta País Basco tal qual no universo do World Tour feminino. E impressionante, ganhou as 3 etapas como quis. Legal, né? Realmente chapou. Não tava Van Vleuten pela Movistar, né? Mas não tira o mérito de maneira alguma. Tinham bons ciclistas. A Marta Cavalli estava lá, tava um elenco. World Tour é World Tour, né? Não tem essa de onde for, seja no masculino ou feminino. Todo mundo tá ali para ganhar e muita gente boa. Falando em muita gente boa no Tour feminino, a Arlene Sierra, né, que é da Movistar, companheira de equipe da Van Vleuten, veio à América do Sul, veio competir o Pan-Americano em San Juan. Eu queria falar um pouco rapidamente sobre isso, porque é um evento importante, que o Brasil sempre participa. É sempre um choque de realidade muito grande para o ciclismo brasileiro participar dessa prova. Esse ano não foi diferente. O Brasil, 8 equipes medalharam, 8 nações medalharam, mesmo sem a participação do México, do Canadá e dos Estados Unidos. O Brasil não conseguiu um pódio. Não é uma coisa que é para ficar completamente apavorado. Eu acho que o Brasil conseguiu um bom papel. Não, eu acho que a gente fez muito bem, Leandro. Eu fiquei impressionado. Eu esperava até Não esperava que a gente ia ter um top 5 no masculino, tanto no contrarrelógio como na estrada. Não esperava o resultado da própria Tota. Me surpreendeu muito fazendo sexto na Elite. Se você for considerar a segunda sub-23, né? Seria um pódio. Lembrando que sub-23 no feminino não é uma categoria oficial. No caso do Pan-Americano, então não teve pódio para a Tota, mas eu fiquei muito impressionado, fiquei feliz, assim, orgulhoso da participação que o pessoal fez por lá. Eu acho que é esse o sentimento, Nicolas, porque você vê algumas coisas fazendo sentido. O próprio Pedro Leme, que foi sexto na estrada e sétimo na crono sub-23, a equipe trabalhou coletivamente, os 3 garotos chegaram no pelotão principal. Então, quer dizer, não tomaram um sarrafo, estavam ali na disputa, eram bons nomes. O ciclista que ganhou, fugiu o nome dele, o colombiano, já tem contrato com a equipe europeia. Então, assim, né? foi um ótimo start list. Na crono masculina, o Lauro Chaman ficou em 4º. O campeão foi o Rodrigo Contreras, que é um ciclista que já rodou por Etix, por Astana, e agora voltou para a Colômbia. O próprio Walter Vargas, que é o cara que dominou. Então, assim, a gente tem boas análises do que foi a participação brasileira. A gente teve, por exemplo, a ausência da Ana Polegatti, que testou Covid antes de embarcar, não foi para a prova, mas foi uma boa delegação, foi um trabalho coeso.
Eu acho que Mas, mérito, Leandro, destacar do próprio da gente voltar a ter um dirigente. Não que a gente não tivesse antes, mas a gente voltou a ter o Silvestre por trás da seleção, e você vê isso na maneira que as meninas correram, na maneira que os meninos correram, como um bloco. E isso foi uma das coisas. Eu até troquei mensagem no Instagram com a Tota, muito brevemente, mas ela falou que ficou muito orgulhosa da maneira que elas correram, sobretudo, como uma equipe de é, verdade. Isso para o atleta, eu falo aí de primeira mão, é muito legal quando você, como equipe, consegue colocar e não é aquela coisa individual e cada um meio correndo na sua, por, por conta própria. E é bom ver isso. E é a maneira que a gente tem de renascer, incentivar e que o ciclismo brasileiro volte a ser grande. Porque a gente tem qualidade técnica, a gente tem talento para bater de igual para igual. Tá aí os resultados mostram isso, né? Com o André Gori é, e o Indinho no masculino, mas destacar o trabalho de toda a equipe, de novo, porque a gente só vê os dois ali no top 10, né? E nossa, só os dois, mas eu tenho certeza que houve um trabalho de todos os outros que estavam por ali. O mesmo vale para o feminino, né? E isso vale. para o futuro é importante. Então, acho que esse é o principal ponto. Você vê a seleção trabalhando coletivamente, você vê a seleção chegando junto no pelotão principal. Você vai para um sprint e fica em sexto, você não é um resultado ruim. É um resultado que, pô, quem ganhou foi a Arlene Sierra, né? Tipo, para começo de conversa. É uma você que está num outro nível. Mas em relação ao resultado, em relação às medalhas, se você for olhar a tábua de classificação, né, o quadro de medalhas, você vai ver lá o Equador, você vai ver a Venezuela, você vê o Uruguai, você vê o Paraguai, você vê nações que o Brasil deveria ter o brilho de falar, não, peraí, a gente tem que bater de frente com esses caras, a gente tem que sair da prova com uma medalha. Mas é sempre muito difícil. O Brasil não é um país que dominava o PAN e depois de um tempo passou a ser coadjuvante. O Brasil sempre brigou muito por essas medalhas. Então, é raro, tem que valorizar. E o mais legal é que a participação do Brasil nesse PAN pareceu uma participação mais coesa e com resultados mais constantes. Assim. Foi muito bacana os garotos da Sub-23 chegando os três no grupo principal. É claro que o Pedro era o sprinter, o Vitor falou que trabalhou na fuga, foi alcançado no final da prova, andou um tempão escapado sozinho. Então, quer dizer, teve uma dinâmica legal, teve uma participação bacana e que espera que prospere, né? Que tenha uma sequência e que a gente possa ver uma evolução disso. Porque, assim, eu acho que nem eles, nem o Silvestre, nem você, nem eu, pode se contentar em sair de um PAN sem medalha, um PAN que o Uruguai medalhou, o Paraguai medalhou, o Equador medalhou. Mas quando você pega e olha que o Brasil hoje é o 13º no ranking da UCI América, você reconhece o que a gente tem feito. O que a gente tem feito hoje é isso. Então, a gente quer mudar esse cenário. Eu acho que a gente deu um passo bem legal nessa participação em São Juan, Nicolas. Exato. Eu acho que a gente tem que também entender que os goals, né, os objetivos devem ser realistas e progressivos, né? Você não pode querer sair da cova e ir direto para o topo, né? Se a gente considerar que a gente não tem provas do CI no Brasil há quantos anos e o cenário do ciclismo de estrada brasileiro, você não pode querer também já achar que não ter medalhas é uma má participação, né? Você tem que colocar os objetivos de uma maneira gradativa. É isso aí. Eu acho que essa é a mensagem, eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que passar, que um bom trabalho vai gerar bons frutos. A gente tem uma geração que merece o nosso esforço, uma galera que já está indo correr na Europa, que já está indo buscar uma evolução e que está buscando bons resultados, precisa de apoio, precisa de suporte e que precisa de cobertura também. É por isso que a gente está contando sobre eles aqui. Recomendo, inclusive, o País do Ciclismo fez uma série de postagens no Instagram que detalham esses eventos, então vale a pena visitar lá para saber um pouco melhor como foi. Todos os brasileiros, que aqui a gente só citou alguns deles, tem também os nomes dos vencedores. A Argentina salvou o ouro ali na última prova, na prova da elite masculina, que o Contreras, um Contreras de sobrenome charado colombiano do contrarrelógio, ganhou a prova, o Emiliano Contreras ganhou a prova de estrada masculina. E me despedir, Nicolas, mandando um grande abraço para você, uma ótima semana. Lembrar que a partir de amanhã a gente volta
com a cobertura do The Sports, do Giro, todas as etapas, desde a largada, desde antes da largada, a gente vê a bandeirada, vê o pelotão largando de bandeira, literalmente, que era uma expressão que a gente só ouvia, agora a gente assiste. Eu e Sidney White, convidar todo mundo para assistir conosco as etapas. É uma pena que você não está com a gente, é sempre uma falta, é ser sempre lembrado por lá. Lembrar também que essa pauta que a gente está falando agora de San Juan é uma pauta que é o tema da semana no Gregário Cycling, com o episódio Gran Fondos. A gente trouxe o Avelar, trouxe também a Luísa Jucá e o Pipo Carneiro para falar sobre isso, sobre como as provas amadoras afetam a disputa entre os ciclistas de elite no Brasil, o que é bom, o que é ruim nesse aspecto. É um programa que vale muito a pena ser ouvido. Se você já ouviu, conte para os seus amigos. Se você não ouviu, ouça. E mesmo assim, conte para os seus amigos, porque vale muito a pena. Na sexta-feira a gente já estreia um novo episódio. Amanhã o Nicolas Sessler está com o Gregário Tech, Nicolas Sessler. Amanhã tem mais podcast também. Um programa bem legal. Uma participação especial. Eu vou guardar o segredo, não vou contar agora o que vai ser. Nicolas, um grande abraço. Segunda-feira que a gente se encontra para mais detalhes do Giro de Itália e para tudo que está rolando no ciclismo. É sempre muito legal bater esse papo contigo. Muito bom. Vamos lá. Recuperar e semana que vem tem mais. E boa semana por aí, porque para você ainda está longe do Gran Finale, né? Muito longe. Ô Gui, muito obrigado pela indicação aqui para falar com a Tamires Haddad, a nossa principal representante no contrarrelógio feminino. Teria sido uma boa ideia. Quem sabe numa próxima participação ela está aqui com a gente também para contar um pouco mais. É uma ótima ciclista, tem excelentes resultados, tem feito muito esforço, inclusive, para corrigir as principais deficiências dela. A gente está torcendo muito por ela e pelo ciclismo brasileiro. Um grande abraço a todo mundo. Se você perdeu alguma parte desse programa ao vivo, esse programa é republicado na íntegra no nosso canal de podcast e também no YouTube. Um abração e até a próxima segunda com mais um Gregário Radio.